Senhor, pela bênção que o Senhor tem nos dado de completar essa etapa da obra aqui na igreja. O Senhor é o autor de todas as coisas, o Senhor é que nos dá condições. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa vitória, que tudo isso seja para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós Te adoramos, Pai, Te reverenciamos porque o Senhor nos deu esse livro santo, e através dele nós podemos Te conhecer, saber quem é o Senhor e aquilo que o Senhor requer de nós. Nesse dia nós suplicamos, Pai, que o Teu Santo Espírito, como nosso professor e mestre, nos ensine, iluminando a nossa mente para que contemplemos a glória do Senhor na face de Cristo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, essa semana meu filho pediu para eu pregar a respeito do Natal, mas sob um prisma diferente. Então eu já tinha algumas ideias que eu tinha escrito, mas por causa do pedido dele, eu resolvi mudar. Então certamente ele vai prestar muita atenção e anotar tudo aquilo que o pai dele falar. Quero convidá-los para abrir em João capítulo 1. Vamos abrir a palavra do Senhor nesse capítulo. Irmãos, João capítulo 1 é um texto muito profundo, muito profundo. Se nós fôssemos pregar esse texto como ele deveria ser pregado, a gente poderia dizer que cada frase do texto daria um sermão. Por exemplo, no verso 1 você tem: no princípio era o verbo. Isso aqui já daria um sermão. O verbo estava com Deus, daria um outro sermão. E o verbo era Deus, isso daria um outro sermão. Cada frase disso aqui poderia dar um sermão ou até mais de um sermão. Mas o nosso objetivo esta manhã é tentar dar um tratamento um pouco mais abrangente desse capítulo, tentando olhar com um pouco mais de detalhes a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso que eu utilizei para servir como guia, eu creio inclusive que é o verso-chave dessa passagem, é o verso 14, que vocês têm aí no primeiro capítulo, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ler todos juntos esse versículo? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lê mais uma vez, vamos lá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Dá para dizer sem olhar na Bíblia? Vamos lá? E o verbo Amém. Então com a cabeça boa, viu? Louvado seja Deus. Continue assim. Irmãos, essa época é uma época em que o assunto Jesus Cristo, de uma certa forma, vem e volta. E nós observamos algumas pessoas que demonstram uma certa consideração pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos, por exemplo, alguns ateus, que não são aqueles ateus militantes, que eles são capazes de falar algumas coisas sobre Jesus Cristo, coisas boas a respeito dele. Podem falar dele como um mestre, como um grande professor, como um homem que trouxe uma mensagem de amor, como um homem que revolucionou a humanidade. Nós temos até alguns muçulmanos que falam bem de Jesus Cristo. Alguns deles dizem, inclusive, que eles têm até mais consideração por Jesus do que nós cristãos, porque eles dizem que é impossível um Deus que ama seu filho permitir que seu filho morra na cruz, ou planejar
que o seu filho morra na cruz. E como eles não acreditam nisso, eles dizem que tem mais apreço por Jesus do que nós mesmos, porque nós acreditamos num pai que seria capaz de sacrificar o seu filho, enquanto eles não creem assim. E eu creio que por conta dessas coisas, irmãos, é importante a gente falar um pouco mais de detalhes a respeito de Jesus. Porque nós precisamos discernir entre o Cristo que é apresentado aqui na Bíblia e o Cristo que algumas pessoas alegam conhecer. E nós vamos ver que definitivamente é um Cristo que não é revelado aqui na palavra de Deus. Então eu quero dizer a vocês essa manhã que as verdades que nós vamos ver aqui a respeito do Senhor Jesus nesse capítulo são as verdades mais básicas, mais elementares da fé cristã. Em outras palavras, se você negar o que nós vamos falar a partir desse capítulo, significa você não crer em Cristo, significa você não conhecê-lo, pelo menos nos termos que ele é revelado aqui. Então eu quero trazer essa manhã 5 verdades a partir de João capítulo 1 a respeito do verbo que se fez carne. E eu tenho 2 desejos no coração enquanto faço isso com vocês essa manhã. O primeiro desejo, irmãos, é honrar o Senhor Jesus Cristo. Eu enquanto estava considerando essas informações a esse respeito nessa semana, eu orava a Deus pedindo isso, Senhor, me ajude a ser fiel a Ti, me ajude para que cada verdade que eu venha declarar a respeito do Teu Filho seja a verdade límpida e clara a respeito de quem Ele é de fato. Então esse é o meu primeiro desejo. Mas o meu segundo desejo é que o nosso coração exulte, que o nosso coração encha de alegria, que nós fiquemos felizes, satisfeitos, plenos, por saber que Jesus Cristo existe do jeito que é revelado aqui, e que Ele se revelou a nós, nos termos que é colocado aqui. Então eu quero trazer 5 verdades, 5 frases a respeito do Senhor Jesus. A primeira delas é essa: seu nome é Jesus Cristo. Então, o verbo que se fez carne, conforme acabamos de dizer, ele tem um nome. O nome dele é Jesus Cristo. Vamos ler isso no versículo 17. Olha o que ele diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse é o nome dele. Então, meus irmãos, vamos lembrar que quando o anjo apareceu a José, dizendo que José deveria receber Maria como esposa, que ele não deveria ficar com medo, intimidado, pensando que ela havia tido alguma coisa fora do relacionamento deles, o anjo falou assim: você deve colocar o nome dessa criança de Jesus. O nome Jesus, meus irmãos, é o mesmo nome Josué na língua hebraica. No Antigo Testamento é Josué, no Novo Testamento é Jesus. Na língua hebraica, Jesus é Josué. Na língua grega, Josué é Jesus, é Yeshua. Então, Yeshua é no hebraico. Então, hebraico Yeshua, no grego Jesus. O mesmo nome. O significado do nome é aquele que salva, ou Deus salva. Deixa marcado aí João capítulo 1 e olha Mateus capítulo 1, porque o Mateus ele dá a explicação do nome grego do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, verso 21. Então nós estamos aqui olhando o nome Jesus. Então 1:21 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, ele fala o seguinte: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por que ele deve ter esse nome? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Isso aqui poderia ser lido assim, ó: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de aquele que salva, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele.
Então esse é o nome de Jesus. Jesus recebeu o nome porque esse nome dele significa Salvador, aquele que salva. E o anjo explicou isso a Maria, dizendo, coloque o nome dessa criança de Jesus, porque essa criança vai salvar o povo de Deus dos seus pecados. Isto é, Deus tem um povo, esse povo tem pecado, e esse povo precisa ter os seus pecados perdoados. Esse é o primeiro nome, Jesus. O segundo nome é Cristo. Cristo seria mais uma espécie de título. Cristo remete ao Antigo Testamento. A palavra Cristo é a palavra Messias. Cristo é uma expressão para falar de um rei poderoso, um rei que estava profetizado no Antigo Testamento a respeito dele, e que esse rei ele viria de uma forma gloriosa, e ele iria iniciar um reinado que não seria mais interrompido. Esse reinado iria se estender pela eternidade. A palavra Messias também remete à promessa do descendente que foi feita aos nossos pais, Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde foi prometido que a mulher iria gerar um descendente, e esse descendente iria pisar a cabeça da serpente. Então nós poderemos ver, irmãos, em João capítulo 1, que os discípulos entenderam que Jesus é o Messias. Olhe no capítulo 1 do Evangelho segundo João, e aqui nós temos no versículo 41, as palavras de André, um dos que se tornaria discípulo de Jesus, ou um dos apóstolos. Ele disse assim: ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então vocês estão vendo que enquanto o Evangelho segundo Mateus revela o nome do Antigo Testamento, o nome Josué, aquele que salva, João, ele declara esse título de Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o prometido. Então quando André chega para Simão e diz assim: eu encontrei o Cristo, nós encontramos o Cristo, ele está dizendo: eu sei onde o Messias está. Lembra aquele que foi o prometido? Lembra aquele do qual rolos e rolos de profecias foram escritos a respeito dele? Nós encontramos ele. Então nós temos esses dois nomes, irmãos. Portanto, o nome Jesus declara a sua missão. Sua missão é perdoar pecados. O título Cristo dignifica a sua posição, Rei de tudo e de todos. E nós estamos dizendo isso tudo, irmãos, para dizer a vocês o seguinte: que qualquer pessoa que afirme admirar Jesus, mas não o reverencia como aquele que perdoa pecados, e como aquele que é rei sobre tudo e todos, isto é, não o reverencia como Jesus que perdoa pecados, e nem como Cristo que é rei, definitivamente essa pessoa não o conhece. Essas pessoas, elas não estão exaltando, elogiando, honrando Jesus, elas estão rebaixando Jesus. Uma pessoa que chega para você e diz assim: olha, eu acredito em Jesus, eu admiro Jesus. Então qualquer pessoa que diz assim: eu conheço Jesus, eu acho Jesus uma pessoa formidável, maravilhosa, mas essa pessoa não reconhece. Você acredita que ele perdoa pecados? Você acredita que ele é rei? Não acredito. Então você não o conhece. Você não tem relacionamento com ele. Então essa é a primeira informação sobre Jesus. O verbo que se fez carne tem um nome. O nome dele é Jesus Cristo. Perdoa pecados e é rei. Segunda informação: ele é Deus. Seu nome é Jesus Cristo e ele é Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo que o verbo que se fez carne era Deus e esteve com Deus. Isso está no primeiro verso. Vamos ler lá do capítulo 1. Esse verso é importantíssimo para a cristologia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Meus irmãos, as seitas sempre têm negado esse mistério. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
As seitas dizem que Jesus não pode ser as duas coisas. Ou Jesus estava com Deus, ou ele é Deus. É como se as seitas tivessem meio que tentando colocar na caixinha do raciocínio humano aquele que a Bíblia diz que nem os céus dos céus podem o conter. Mas eles fazem isso. E para tentar escapar dessa verdade, algumas seitas, inclusive, mudaram a tradução da Bíblia, como fizeram as testemunhas de Jeová. No versículo 1, se você for ler aquilo que os testemunhas de Jeová chamam de Bíblia, que a gente nem poderia chamar dessa maneira, mas eles leem assim. Leia comigo aí, ó, no versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Se você for ler aquilo que os testemunhos de Jeová chamam de Bíblia, que a gente não pode chamar aquilo de palavra de Deus, eles colocam no final do versículo 1, e ele era um Deus. Meus irmãos, não poderia haver maior blasfêmia do que essa. Uma tentativa de destituir a posição de Jesus como rei, como Senhor e como divino. É só um artigo, mas esse artigo ele vai custar milhões de almas sendo penalizadas para sempre no inferno. Você vai dizer, mas por causa de uma palavrinha? É, porque por trás dessa única palavrinha tem uma heresia terrível, perniciosa, que tem causado muito dano às pessoas. A tentativa de apresentar Jesus como um ser criado, a tentativa de mostrar que Jesus não é um ser divino ao lado do Pai. Então eles creem no Jesus que eles mesmos criaram. Ou usando as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, eles creram em vão. Lembra Paulo dizendo lá, eu prego para vocês o evangelho, a menos que tenhais crido em vão. Então o que é crer em vão? É você crer numa história, ou você crer num ser que nunca existiu. É você depositar sua confiança em alguém inexistente. Isso é crer em vão. Mas o povo de Deus, irmãos, louvado seja o Senhor por isso, ao longo dos séculos não tem considerado esse ensino como verdadeiro. Não tem considerado esse ensino como sendo ortodoxo. Porque há diversas razões, tanto gramaticais como no restante das Sagradas Escrituras, que reforçam essa ideia. Que aquele que se fez humano, o verbo que se fez carne, ele era Deus, e o Pai que estava junto com ele também é Deus. E nós mantemos esse mistério. Em outras palavras, o que João está dizendo aqui é que existem duas pessoas no versículo 1. Mas essas duas pessoas constituem um único Deus. Não são dois deuses que tem aqui. João está fazendo referência a duas pessoas. Uma é ao Filho, que é chamado de Verbo. A outra é chamada de Deus aqui, que é uma referência ao Pai. E ele fala ao mesmo tempo de uma única substância de divindade, de um único Deus. Isso é parte, meus irmãos, daquele ensino que nós chamamos de Trindade. Nós cremos que há três pessoas eternas, mas uma única substância divina, um único Deus. E é por isso que quando nós adoramos Jesus, nós podemos repetir as mesmas palavras que Tomé disse lá no final desse evangelho, no capítulo 20, versículo 28, logo depois que Jesus mostrou para ele as suas mãos, mostrou o seu lado, Tomé olhou para Jesus e falou assim: Senhor meu e Deus meu. E nós podemos falar isso ao lado de Tomé. E é por isso que nós entoamos canções a Jesus. É por isso que nós fazemos orações a Jesus, porque nós acreditamos que a oração, as petições, o nosso louvor deve ser somente a Deus. E nós fazemos isso a Jesus porque nós cremos que Ele é Deus igual ao lado do Pai. Então, essa é a segunda informação. O nome dele é Jesus Cristo. Segundo, Ele é Deus. Terceiro, Ele é a comunicação de Deus. Antes de se tornar humano, Jesus Cristo é chamado de Verbo. É o que a gente tem no primeiro verso. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu me lembro criança, quando comecei a ler a Bíblia, eu tinha 9 anos de idade, e eu li isso aqui, mas o que é verbo, né? Verbo transitivo, direto, indireto, essas são as únicas coisas que eu sabia sobre verbo na minha cabeça. Algumas traduções, em vez de utilizar a palavra verbo, optaram pelo termo palavra. No princípio era a palavra. E aqui, irmãos, é importante saber que João, ele emprestou esse termo, tanto do Antigo Testamento, como da língua grega, da filosofia grega. No Antigo Testamento, quando aparece a expressão palavra de Deus, é uma forma de dizer a respeito do próprio Deus. Quem já leu o Antigo Testamento com bastante atenção, você já deve ter visto essa expressão: veio a palavra do Senhor ao profeta Elias, está lá, 1 Reis capítulo 17, versículo 2, palavra do Senhor que veio ao profeta Amós, tal. Quando fala que veio a palavra de Deus, é para falar que o próprio Deus veio. Quando o salmista, lá no Salmo 33:6, diz que a palavra de Deus criou todas as coisas, é para dizer que Deus mesmo, o próprio Deus, é o criador de todas as coisas. Então, no Antigo Testamento, a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é a revelação do próprio Deus. Então, através da palavra de Deus, nós aprendemos que o nosso Deus é Senhor, que Ele é Criador, que Ele é Rei, que Ele é sustentador, que Ele é 3 vezes santo, que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é cheio de amor. Nós aprendemos tudo isso através da palavra de Deus. Então, quando João utiliza no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, ele está querendo chamar o seu leitor a olhar para o Antigo Testamento e pensar na seguinte ideia: Jesus Cristo é a pessoa que revela o Pai. Isso é novo para a gente? Você já leu isso no Novo Testamento? Jesus Cristo conversando lá com Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus, Filipe, eu estou há tanto tempo com você, quem vê a mim, vê o Pai. Ou ele dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a maneira de se chegar a Deus é através da palavra de Deus, e a palavra de Deus não são apenas sentenças, letras, sílabas pronunciadas. A palavra de Deus de fato é uma pessoa, é Jesus. Então João, quando utiliza a expressão verbo, grave bem isso, viu? Os alunos do seminário aí acredito que estão bem, né? Acabaram de fazer teologia do Novo Testamento, não foi, Tiago? Então estão tudo com isso muito bem esclarecido na mente. Então João, quando lança a mão dessa expressão, palavra, verbo, ele quer remeter e associar o Senhor Jesus à revelação de Deus no Antigo Testamento. Mas essa palavra também, ela era comum na língua grega. A palavra aqui, verbo, na língua grega, é a palavra logos. E essa palavra logos era uma palavra muito utilizada nos dias de João. Era utilizada pelos filósofos. Então, quando João falou assim, no princípio era o logos, então o filósofo grego, o cidadão grego, ele remetia a uma certa informação. E a palavra logos, no tempo de João, ela designava um princípio impessoal, uma espécie de razão divina, de mente, de sabedoria. Só que não era uma pessoa, era uma coisa, era uma inteligência, mas não era uma inteligência pessoal. Então eu acredito, irmãos, que quando João utilizou a palavra verbo ou a palavra logos para se referir a Jesus, ele está tentando puxar muito mais o pano de fundo do Antigo Testamento do que os pensamentos dos filósofos gregos, porque para os gregos a palavra logos designava uma força impessoal. No entanto, eu entendo que João utilizou essa palavra logos para ser uma espécie de ponte de evangelização. Então você precisa talvez tentar pensar como um homem do primeiro século leria isso aqui. Se ele fosse lendo esse texto, ele ia dizer, no princípio era
o Logos. Pronto, eu sei o que é Logos, eu aprendi o que é Logos na escola, quando eu fui para a escola. Logos é uma força, é uma inteligência, é um poder. Só que ele vai lendo as declarações subsequentes, e ele vai ler no versículo 14 que o Logos se fez carne. Logo, essa pessoa não é uma mente, uma inteligência, uma força impessoal. Logos é uma pessoa. É um ser que pensa, que fala, que veio a esse mundo, que esteve aqui. Então João está utilizando essa palavra para evangelizar os gentios do seu tempo. É quase como se ele estivesse proclamando assim: olha, esse ser que vocês chamam de inteligência, de poder, de pensamento, esse ser de fato é uma pessoa. Ele esteve a esse mundo e ele possuiu a substância humana. Então, meus irmãos, chamar Jesus de palavra é uma maneira de João dizer que o ministério do Filho é comunicar. A palavra comunica. A palavra mostra quem é o Pai. A palavra demonstra os atributos de Deus. Então não foi à toa que João utilizou essa expressão verbo para designar o Pai. É para mostrar para todos os seus leitores, para nós que estamos aqui há quase 2000 anos depois desse texto, que Deus se revela através do Filho. Ou como diz o autor de Hebreus, 1º capítulo, 2º verso, ele diz que o Senhor Jesus Cristo é a revelação final, completa. No passado ele falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias ele fala do Filho. Então, dito tudo isso, eu quero afirmar para vocês que as pessoas que verdadeiramente reverenciam Jesus da maneira correta são aqueles que afirmam isso. Jesus Cristo, Ele perdoa pecados, Ele é Rei, Ele é divino e Ele é a comunicação completa e final do Pai. Tudo que o Pai tinha para falar, Ele de uma vez por todas falou através do Filho. Quem quiser conhecer o Pai, precisa ir através do Filho. É isso que João está tentando nos ensinar. Vamos para a quarta informação. A quarta informação é simples. Ele é criador. Tudo que não é Deus foi criado através do verbo. É o que ele diz no verso 3. Leia comigo. Verso 3 ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Há duas ideias principais aqui, irmãos. A primeira é que o verbo, o Senhor Jesus, ele é Deus. Porque todas as vezes que você pensa em Deus, uma das primeiras imagens que vem à sua mente é a de Criador. Deus é o Criador, Deus é a origem de tudo que existe, a explicação para todas as coisas. Então, se João diz que todas as coisas foram feitas através dele, isso significa que Jesus é criador, e não que ele é um ser criado. Estão entendendo isso? Tudo que existe foi criado através dele. Então ele não é criatura, ele é criador. Ele é aquele que cria. E a segunda informação, que é uma informação muito triste, está no verso 10. Leia comigo aí o verso 10, por favor. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. É incrível aqui que João está sublinhando a rejeição de Jesus. João está dizendo que foi um pecado vil, foi um pecado terrível as pessoas não honrarem Jesus. João está dizendo, em outras palavras, assim: o Criador de todas as coisas esteve aqui, e as pessoas não receberam Ele como sendo Criador. As pessoas não honraram Ele como Criador. Aliás, as pessoas trataram Ele como sendo a mais miserável e desprezível de todas as criaturas. O mundo não o conheceu. O mundo não o recebeu nessa condição divina que Ele sempre esteve, de Criador de todas as coisas, irmãos. Isso é um pecado terrível, dar as costas ao Criador.
Por isso que essas pessoas são eternamente culpadas. E em quinto lugar, que mais que nós aprendemos a respeito de Jesus? Que ele é vida e luz. O verbo que se fez carne, ele tem vida em si mesmo. E essa vida se torna a luz das pessoas. É o que ele diz no verso 4. Vamos ler o verso 4. Quando ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele está dizendo, irmãos, que toda a vida se origina no verbo. Toda a vida se origina em Jesus. Mas o foco dessa vida aqui que João tem em mente, o foco é a vida espiritual. Então João aqui está dando duas informações avassaladoras a respeito da condição do ser humano. Por um lado, ele está dizendo que nós estamos espiritualmente mortos. Porque Jesus é vida, porque nós estamos mortos. Porque Jesus é luz, porque nós estamos cegos. Nós não enxergamos quem Ele é. E João está dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o remédio para essas duas deficiências terríveis que nós temos: a ausência de vida e a cegueira espiritual. Ele tem a vida que nós necessitamos e Ele tem o poder de arrancar as escamas dos nossos olhos e nós podemos enxergá-lo. Vai até o capítulo 5 para você ver como é que ele fala. Aqui são as palavras do próprio Jesus. Veja que ele emprega a vida no versículo 21 em termos espirituais. Verso 21 do capítulo 5, ele fala o seguinte: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Veja que Jesus está falando sobre o atributo do Pai em ressuscitar mortos, e ele está falando do atributo que ele tem em conceder vida espiritual para aqueles que estão mortos em seus pecados. O Filho vivifica quem quer. Irmãos, é como se João estivesse dizendo o seguinte, aqui João está citando Jesus. É como se ele estivesse comparando a nossa conversão a uma ressurreição. Lembra lá no capítulo 11, quando Jesus para de frente ao local em que Lázaro está sepultado? Jesus fala assim: Lázaro, sai para fora. E aquele comando de Jesus, aquele comando poderoso eterno, foi o comando que deu vida a Lázaro e ele pôde reagir. João está usando isso como uma figura para dizer que o mesmo aconteceu com a gente. Na sua conversão, você estava espiritualmente morto, incapaz, sem condição de se relacionar com Deus, e o Senhor Jesus chegou diante do túmulo da sua própria existência e Ele te deu vida. E o texto diz que Ele faz isso com quem Ele quer. Isto é, Ele é completamente soberano em dar vida ou não dar vida. Agora, o texto diz que Ele não só é vida, Ele também é luz. E sabe como isso se relaciona com a nossa conversão? É que a luz, irmãos, é a capacidade de você enxergar. É muito legal, porque quando João conversou com Nicodemos, no capítulo 3, no verso 3, ele diz assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Ver. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você não está enxergando o reino de Deus. Você não está enxergando. Mas se você nascer de novo, você vai ver o reino de Deus. Agora, ver o reino de Deus, não entenda aqui reino de Deus como sendo apenas uma coisa futura. No futuro nós temos a consumação do reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele é inaugurado com a chegada de Jesus Cristo. Só que é um reino espiritual. É um reino interno. É um reino em que ele governa o coração das pessoas.
Então, quando Jesus diz para Nicodemos que se ele nascesse de novo, ele veria o reino de Deus, Jesus está dizendo o seguinte, que os olhos espirituais dele seriam abertos e ele passaria a enxergar a vida de um modo diferente. Ele iria considerar a sua existência a partir do reino de Deus e dos valores de Deus. E essa é a luz. Essa é a luz. Essa é a luz que uma pessoa recebe na hora da conversão. Jesus Cristo abre os seus olhos, e quando Ele abre os seus olhos, você nunca mais vê a vida do mesmo jeito. Tantas coisas que você considerava importante perdem importância, e coisas que você nunca valorizou passam a ocupar lugar de primazia na sua vida, porque agora você está no reino. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo diz lá em Colossenses. Então, essa luz, irmãos, é essa capacidade espiritual de enxergar a vida a partir do reino. Só que é mais do que isso ainda, porque ele está dizendo que o Senhor Jesus, Ele te dá vida, e quando Ele te dá vida, você enxerga a luz. E eu pergunto para vocês, quem é essa luz? É o próprio Cristo. A luz que ilumina todo homem é o próprio Verbo. Então Deus abre os seus olhos espirituais para você contemplar Cristo. É isso que aconteceu no dia em que você se converteu. Porque, pense comigo, quando a Bíblia diz que uma pessoa está cega nos seus pecados, ela está cega para quem? Ela está cega para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela está cega por não considerar Jesus Cristo nos termos que nós estamos falando aqui. Ela não vê valor espiritual em Jesus. Ela não vê em Jesus aquele que é o seu Senhor, aquele que é o seu Salvador, aquele que é o Rei da sua vida. E por ela não ver em Jesus Cristo essas realidades, ela está cega. Mas quando o Espírito Santo vai lá e aplica o Evangelho ao coração, ou quando Jesus Cristo chega diante da nossa vida e diz, sai para fora, seus olhos se abrem, e você passa a ver Jesus como belo, como necessário, como único, como Deus, como Senhor, como Rei. Ele te liberta, Ele abre os seus olhos para você contemplá-lo. Quando ele orou no capítulo 17, ele disse isso, ele disse, Senhor, Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, eles estejam também, para eles contemplarem a minha glória. Então Jesus salvou você para você ver o brilho dele. Jesus abriu os seus olhos para você contemplar a luz, e a luz é Ele mesmo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, meus irmãos, esse é o conteúdo da revelação de Jesus. Jesus é vida, Jesus é luz. E qualquer pessoa que não o veja desse jeito, definitivamente não está homenageando Jesus, ainda que fale bem dele. Está, na verdade, rebaixando o nosso Senhor. Então, até aqui nós temos visto 5 informações a respeito de Jesus. Primeiro, seu nome, Jesus Cristo. Jesus significa o quê? Salvador. Cristo significa Rei ou Messias. Segunda informação, Ele é Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Terceiro, Ele é chamado de palavra. Isto é, Ele é a comunicação de Deus. Ele expressa Deus através de si mesmo. Quarto lugar, Ele é criador. Ele não é criatura. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Em quinto lugar, Ele é vida e luz. Como vida, Ele nos dá existência espiritual. E como luz, Ele abre os nossos olhos para nós contemplarmos Ele eternamente. Finalmente, irmãos, João caprichosamente colocou 2 respostas que são as únicas respostas possíveis diante dessa revelação. Quando uma pessoa ouve tudo que nós acabamos de expor aqui a respeito de Jesus,
ela só tem duas respostas a serem dadas. E João caprichosamente colocou essas respostas aqui no texto. Veja no versículo 10, nós temos a primeira resposta. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então aqui nós temos a primeira resposta, que foi a resposta que a maioria das pessoas às quais Jesus ministrou no primeiro século deram a ele. Numa frase poderíamos dizer: eu não o conheço, portanto eu não o recebo. Essa é a primeira resposta. Pessoas que ouvem tudo o que nós falamos aqui, ou as pessoas que viveram no primeiro século e que tiveram essa revelação visível, fisicamente diante deles, eles olharam e disseram: eu não o conheço, eu não o recebo, eu não tenho ele como meu Senhor, eu não tenho ele como Salvador, eu não acho que ele é o verbo de Deus, eu não acho que ele é Criador, eu não acho que ele é Senhor, eu não acho que ele tem vida em si mesmo, eu não acho que ele abre os olhos de ninguém. E infelizmente essa tem sido a resposta de milhões de pessoas. Entre essas pessoas estão aqueles que depreciam Jesus, aqueles que blasfemam o nome de Jesus, mas entre esses também são aqueles que têm aquele respeito, entre aspas, de dizer que ele foi um simples pregador do amor, mas que não consideram ele como Salvador, como Senhor e como Rei. Ou aquelas pessoas que simplesmente, quando chegam na época do Natal, reverenciam aquele menino indefeso nos braços de Maria. Essas pessoas também não o reconhecem assim. É assustador, irmãos, uma pessoa ser colocada diante de uma revelação dessa e não dar o devido valor. É assustador Jesus Cristo se mostrar para a humanidade desse jeito e as pessoas o rejeitarem, não quererem conhecer do jeito que ele é revelado aqui. Eu oro a Deus essa manhã para que não seja essa situação de nenhum de vocês. Que nenhum de vocês que estão aqui essa manhã, depois de ouvir essa revelação do próprio Cristo no texto sagrado, vocês sejam contados entre esses milhões de pessoas que não têm se curvado diante dele e que têm rejeitado, que têm dado as costas para ele. Lembre-se que esse dar as costas não é apenas aquele gesto atrevido de você levantar os punhos contra ele. Dar as costas é você viver sua vida como se isso aqui não tivesse influência, como se isso aqui não afetasse você. Você pode não ser aquela pessoa que é militante contra Jesus Cristo, que você pode até achá-lo importante, real, mas ele não ocupa o lugar de Deus, de Senhor da sua vida, aquele que diz como é que você tem que viver nesse mundo. Você também é contado entre essas pessoas que o rejeitam, que dão as costas para ele. Que esse não seja o seu caso, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos e você veja o brilho, a luz, a glória do Senhor Jesus e seja transformado numa nova pessoa. A segunda resposta, irmãos, está no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é a segunda resposta, e a resposta gloriosa, é a resposta de salvação. Numa frase poderíamos dizer assim, que a segunda resposta é: eu o conheço, eu o recebo, eu o tomo como revelado aqui no texto sagrado, eu tomo ele como Jesus Cristo, eu tomo ele como Senhor, como Salvador, como Verbo de Deus, como Criador, como vida e luz, eu tomo, ele é meu. O texto diz que são esses os que nascem de novo, que não são os que nascem da vontade da carne, mas nascem da vontade de Deus. Então, meus irmãos, que essa seja a nossa confissão de Natal.
que essa seja a nossa alegria. Eu quero muito pedir a você que, nesses dias de comemoração, pegue todas essas informações, revise ela. Você sentou lá à sua mesa, com a sua família, com os seus amigos, para tomar a sua refeição. Não tem nenhum pecado você tomar a sua refeição, você colocar os seus presentes. Não tem nenhum pecado você fazer isso. Você só não pode perder de vista o Senhor Jesus. Você pode, inclusive, na hora que você estiver trocando presentes, você lembrar que essa troca de presentes singela que está acontecendo entre nós, ela remete a um presente muito maior, a um dom muito superior. A presença de Jesus é o grande presente de Deus para a gente. Então, quando você está lá tomando a sua refeição, aquela refeição muito saborosa, você pode se lembrar de Jesus Cristo também, porque Ele se apresentou como sendo aquele que é o nosso pão, aquele que nos alimenta. Então você pode tomar aquela refeição maravilhosa e ao mesmo tempo pregar para si mesmo, pregar para os seus familiares: olha, você está vendo essa refeição aqui, tão boa, tão deliciosa. Essa refeição, ela é uma sombra. Essa refeição aqui, ela é uma caricatura tão longe, tão distante do grande banquete espiritual que nós temos na pessoa de Jesus Cristo, no grande banquete celestial que está nos aguardando quando nós estivermos com Ele. E se você for uma pessoa que gosta um pouquinho mais de Natal do que eu, você pode até colocar suas lâmpadazinhas lá, como minha esposa colocou, e enquanto lá as lâmpadazinhas estão piscando, você pode remeter ao fato de que Jesus é a luz do mundo. Essa luz que está aqui iluminando a nossa casa, novamente, ela é pálida, ela é um símbolo tão pequeno dessa luz que ilumina o mundo inteiro, da luz que um dia abriu os meus olhos e eu pude contemplar a glória de Cristo. E ela é uma antecipação da luz que um dia vai brilhar por ocasião de quando o Senhor Jesus Cristo voltar para implementar o seu reino. Irmãos, só tem sentido cristãos falarem do Natal se for nesses termos. Então faça um bom uso dessa data. Faça um bom uso. Pense em Jesus. Glorifique Jesus. Honre a Jesus. Use tudo o que está acontecendo ali para celebrar o nome do Senhor Jesus. Internalize isso. Ore agradecendo. Leia o texto bíblico. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai se sentir muito honrado se todos nós fizermos esse uso dessa data. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Pai, nós glorificamos a Ti nesse dia. Tu és o motivo de toda a nossa celebração. Nós honramos o Senhor do jeito que está revelado aqui na Tua palavra. Nós honramos o Verbo como sendo o Senhor Jesus Cristo. Nós reconhecemos o Verbo como sendo Deus. Nós reconhecemos Ele também como sendo a palavra revelada, como sendo o Criador de todas as coisas, como sendo vida e luz. Nós te reverenciamos, Jesus Cristo, nesses termos aqui. E nós renovamos diante da Tua presença o nosso acolhimento a Ti, o recebimento da Tua pessoa, como Senhor, como Salvador. E o nosso desejo é que cada verdade dessa brilhe na nossa face, acalme o nosso coração, dê-nos grande alegria, para que nós cheguemos à Tua presença de uma maneira real. Nós também clamamos, Senhor, pelos milhões de pessoas que vão celebrar Natal esse ano, mas que nada conhecem a respeito de Jesus, que não o reverenciam e que não têm ideia do tipo de pessoa que Ele é, conforme está revelado aqui. Oh Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Dada a Tua graça para que a glória de Jesus venha brilhar na face dessas pessoas, e elas tenham o privilégio de Te conhecer como Tu estás revelado aqui.
Que tal revelação produza nelas vida, que elas passem a ver o reino, e essa maneira de enxergar a nossa existência mude completamente, para sempre, os valores, os anseios, os prazeres de tais pessoas. Obrigado por essa manhã, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado porque o Senhor nos deu esse livro santo, que traz tanta informação gloriosa a teu respeito. Permita, Senhor, que ela permaneça dentro de nós, e que ela venha nos abençoar todo dia e todo o nosso caminhar nesse mundo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Irmãos.